Cordiais saudações em nome de Jesus, com a permissão e com a bênção de Deus. Nós damos sequência a mais uma publicação da série Assuntos Polêmicos e Diversos, com a segunda parte da nossa discussão, de uma discussão relacionada à necessidade ou não de se batizar um denominacional que queira ser membro de uma igreja de Cristo ou da igreja de Cristo. Bem, nós estamos apresentando essa resposta ao evangelista Jaime Marques, da Igreja de Cristo em Belo Horizonte, Alípio de Melo. Eu estou apresentando essa resposta em 3 partes. Então, a minha intenção é apresentar hoje, nesse momento, a segunda parte. Vou dar uma aprofundada, irei aprofundar um pouco mais nessa discussão. Creio que é uma questão muito importante e muito relevante para o povo de Deus, uma vez que muitos irão, com certeza, se deparar com essa situação. E não tenho o menor receio de dizer que muitos não sabem nem o que fazer diante dessa situação. Gostaria de iniciar com uma oração. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, agradecemos pelas nossas vidas, agradecemos acima de tudo por Jesus. Agora que vamos falar da Tua Palavra, que vamos falar do Evangelho, nos ajuda para que nós possamos falar de acordo com o que Jesus ensinou, de acordo com o que está escrito no Novo Testamento. Conceda-nos a direção nessa discussão e que tudo seja falado para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Vou começar lendo uma passagem que eu creio ser muito interessante nessa discussão. Efésios capítulo 4, do versículo 12 ao 14. Ele fala nos versículos anteriores sobre os dons, sobre a função daqueles que ensinam. E olha o que diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Vou mudar um pouco a minha linha de ensino nessa discussão. A minha linha de ação, melhor dizendo. Anteriormente, eu apresentei alguns motivos. O principal foi a ideia de nós sermos um grupo religioso, e nós o somos. Toda a Igreja de Cristo é um grupo religioso que se identifica como Assembleia de Cristo, mas dentro de um contexto social, nós somos um grupo religioso, ou mais um grupo religioso. Não estou entrando aqui na questão de sermos o único grupo religioso identificado como de Cristo. Isso vai ficar para uma outra oportunidade quando nós estudarmos sobre a Igreja de Cristo. Então, uma palestra que eu ministro, palestra e estudo, intitulada A Igreja de Cristo, Edificação e Consolidação, onde eu desenvolvo e trabalho algumas questões relacionadas ao entendimento da realidade ou da conceituação de ser Igreja de Cristo. Vou aprofundar um pouco nessa questão, creio que vai dar uma clareada. Muitos vão entender o porquê que eu
defendo que, independentemente de onde a pessoa tenha vindo, ela deva ser batizada novamente. Mesmo que essa pessoa diga que já foi batizada para a remissão de pecados, muitos costumam fazer aquelas perguntas: como é que foi o seu batismo? Como é que você foi batizado? O que exigia? Eu acho que é desnecessário até essas perguntas. Após essa explanação feita hoje, você vai observar, você vai entender que essas perguntas são desnecessárias. Como eu falei, você tem que mostrar para a pessoa que ela agora vai se tornar parte de um grupo religioso que compactua de certos princípios doutrinários. Agora, vamos então à minha fala de hoje. Alguns aspectos que nós não podemos abrir mão, que estão presentes aí nessa conceituação do batismo instituído e ordenado por Jesus. Vamos lá. A significação do batismo bíblico ou do batismo instituído por Jesus no contexto de povo de Deus. Vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 ao versículo 10. Diz o texto: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esse conceito de povo de Deus, esse texto que o apóstolo Pedro utiliza aqui, ele já era muito conhecido lá no povo de Israel. Lá em Êxodo 19, salvo engano, a partir do versículo 3. Deixa eu conferir aqui. Isso, a partir do versículo 3, ele falando sobre eles serem reino de sacerdotes, nação santa. Essa ideia, então, já era presente lá no contexto do povo de Israel. Essa ideia é transportada para o Novo Testamento. Ela é transportada da época mosaica para a época cristã. Isso é importantíssimo nessa nossa discussão. Então vamos lá. Conceito de povo de Deus. Tranquilo? Então nós somos o povo de Deus. Povo separado com características específicas. O texto de Colossenses, vamos partir agora para o segundo ponto, uma comparação entre a circuncisão e o batismo dentro, a importância da circuncisão e do batismo dentro da conceituação de ser povo de Deus. O texto de Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 11, nos dá a base para nós fazermos esse paralelo. Vamos lá ao texto. Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 11, diz assim: Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, havia a circuncisão carnal, que nós vamos abordar daqui a pouco. Era uma marca carnal no homem, no prepúcio. Então, marcava-se carnalmente no homem como uma propriedade, como uma marca da aliança. Então, a partir daquele momento, aquela pessoa se tornava
povo de Deus. E a circuncisão espiritual, ou a circuncisão de Cristo, ela acontece quando? No batismo, quando a pessoa é imersa. Tranquilo? Então, circuncisão tornava alguém hebreu, posteriormente judeu. O batismo tornava alguém cristão. Jesus só foi considerado judeu porque foi circuncidado ao 8º dia, no caso de criança, claro e evidente. Quando alguém desejava se tornar judeu ou hebreu, mesmo na fase adulta, essa pessoa era circuncidada e então passava a ser ali considerado filho de Israel. Bom, vamos lá, vamos aprofundar um pouco na questão da circuncisão. Por que a circuncisão foi dada para o povo de Israel? Posteriormente, inicialmente ela foi dada para Abraão, claro e evidente. Por que ela foi ensinada para o povo de Israel nas gerações futuras? Bom, nós temos que fazer uma viagem lá no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 7 ao 14. Mas é importante nós entendermos a significação da circuncisão para nós entendermos também a significação do batismo, não é mesmo? Da mesma forma que a circuncisão era importante, ou foi importante para os filhos de Israel, ela também, paralelamente falando, foi substituída pelo batismo. Jesus foi batizado. Por que ele foi batizado? Ele havia inicialmente sido circuncidado, tornando-se judeu. Posteriormente ele foi batizado, não por acaso, mas como um meio de valorizar o rei, se sujeitando ali a um ato que posteriormente ele iria ordenar, ou seja, ele valorizando o ato do batismo. Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidarei a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Porque tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado em teu dinheiro, com teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então, há outros, continuando a leitura, pegando o versículo 23, Abraão ele vai praticar a circuncisão. E a partir daquele momento, passa a haver ali a necessidade de todos aqueles que tinham ligação com Abraão, os filhos, Isaac vai ser circuncidado, o neto, Jacó e toda a descendência, a partir de então, ela deveria ser circuncidada ali como um sinal daquela aliança. O que tornou Jesus judeu, como eu disse, foi a circuncisão, ou seja, o que tornou Jesus judeu posteriormente, claro, dentro do sábio, faz referência à tribo de Judá, que foi a remanescente, hebreu, um pouco antes. Então, o que tornou Jesus hebreu ou ligado a Abraão foi
a circuncisão. Agora, se um outro povo circuncidasse também, ele poderia ser considerado judeu? Claro, é evidente que não. Aquele ato isolado tornaria alguém fora de Israel hebreu? Claro e evidente que não. Isso é muito básico. Isso aí não precisamos nem explorar mais. Então, o que tornou Jesus judeu, que tornou Jesus ligado a Abraão, foi a circuncisão a qual ele se sujeitou ao 8º dia. Não foi por acaso, como eu disse, que ele foi batizado. Posteriormente, ele vai ordenar o batismo e não mais a circuncisão. Então, essa ideia aí do surgimento, do contexto no qual surgiu a circuncisão, precisa ficar claro. Eu precisaria de um pouco mais de tempo para fazer outras explanações, mas creio ser suficiente por hora. Outras abordagens. Então, a circuncisão ela está diretamente ligada ao povo de Israel e todos deveriam ser circuncidados. Posteriormente, na época mosaica, a circuncisão ela vai ter relação direta com a lei de Moisés. Então, para se guardar a lei de Moisés, era obrigatório que a pessoa fosse circuncidada. É até interessante que os adventistas do 7º dia eles falam da lei de Moisés, mas eles não são circuncidados. Não tinha como, na época mosaica, entrar na lei de Moisés sem ser circuncidado. Observe o que diz lá no texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 3. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Toda, não existia parcialidade naquela observância. Então, a circuncisão, ela era o meio, era a exigência para que o povo de Israel, na época mosaica, guardasse a lei de Moisés. Então, a circuncisão também, voltando agora, eu esqueci de falar, é importante, ela estava relacionada a uma aliança. Primeiramente, uma aliança feita com Abraão e, posteriormente, uma aliança feita com todas as gerações a partir de Abraão. Então, circuncisão relacionada à aliança. Havia como alguém entrar em aliança com Deus lá na época mosaica sem ser circuncidado? Claro e evidente que não. Agora, o batismo. O batismo, ele também é um meio de aliança com Deus. Não havia como entrar em aliança com Deus por meio de Jesus sem ser batizado. Agora, outro paralelo importante entre batismo e circuncisão. Quem é que ministrava a circuncisão? Quem é que podia ministrar a circuncisão? Alguém de dentro do povo de Israel e que estava sujeito a toda a lei, ou que sabia da observância ali dos termos da lei. Então, aceitar o batismo como válido pelo fato de ter sido batizado lá na denominação X, Y, é totalmente errado. Será que aquela denominação tem a mesma conceituação nossa de observância do Evangelho? Claro e evidente que não. Da mesma forma que eles lá também vão falar que nós não observamos tal qual eles observam. Então, nós temos que olhar o nosso lado. Nós temos que ter esse entendimento. Nós temos que favorecer o nosso grupo religioso, o grupo religioso do qual nós fazemos parte. Então, aquela pessoa lá, ela recebeu um batismo entendido dentro da realidade daquele grupo religioso e para guardar os princípios que aquele grupo religioso entendia como sendo bíblicos. E a gente sabe que tem muitos desses princípios, tem muitos desses mandamentos que estão totalmente fora do que a Bíblia ensina. Então, deve-se mostrar para aquela pessoa o
porquê que ela está sendo batizada, o porquê que ela precisa ser batizada. Não, como eu disse, não precisa entrar em detalhes, buscando ali o histórico de vida dela e principalmente sobre o batismo pelo qual ela passou. Isso é totalmente desnecessário. Você tem que mostrar para ela a partir daquele ponto que ela começou a estudar com você. Por que ela precisa ser batizada, qual que é a significação do batismo e, como eu falei, finalidade para ela ser inserida dentro desse grupo religioso que nós acreditamos ser a Igreja de Cristo. Então, para nós encerrarmos a nossa discussão, a nossa apresentação, melhor dizendo, o batismo na época cristã, falei sobre o paralelo circuncisão e batismo, o contexto do surgimento da circuncisão, falei também um pouco sobre a relação circuncisão-lei, falei sobre o batismo dentro da nova aliança, ou do Novo Testamento, Nova Aliança, como meio de observância desses termos. E citei um texto que eu vou terminar, inclusive, citando este texto, lá em Colossenses 2,11. Colossenses 2,11. Antes, vamos fazer o seguinte, vamos pegar lá João 3, do 3 ao 5. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 3 ao 5. Então a circuncisão inseria aquela pessoa na realidade do povo de Israel. O batismo insere a pessoa na realidade do reino dos céus, ou na realidade do grupo religioso que nós entendemos ser a Igreja de Cristo. João capítulo 3, versículo 3 e versículos 3 e 5. A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, a pessoa recebe o Espírito Santo quando? Será que ela recebeu lá naquela denominação? Ela é inserida onde? Dentro de um contexto de povo, os membros do reino dos céus, povo de Deus, Igreja de Cristo, povo de Deus. Ela foi inserida lá? Ela foi batizada por um sacerdote de Cristo? Ela foi batizada com alguém que estava aliançado com Jesus? Que estava comprometido com a sã doutrina? Agora sim, para nós encerrarmos, Colossenses capítulo 2, versículo 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas do despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ou seja, há um selamento daquela pessoa, há uma ação espiritual ministrada por Jesus através do Espírito Santo. Você acha que Jesus iria selar alguém lá de um grupo religioso que não tem compromisso com a sã doutrina? Você acha que ele iria selar essa pessoa? Simplesmente por estar mergulhando uma outra pessoa? Você acha que Jesus compactuaria? Então, é o pacote completo do Novo Testamento, que eu, no meu entendimento, creio. Nós estamos ali alinhados, estamos dentro desse contexto, dessa aliança, dos termos da aliança que Jesus firmou, que Deus firmou com o homem através de Jesus. Então, aí a questão de você, do evangelista, do presbítero, de ter confiança no que ensina, de ter confiança que esse grupo religioso no qual nós pertencemos é de fato a Igreja de Cristo. Então isso tem que ser mostrado para aquela pessoa que quer fazer parte da Igreja de Cristo. Então, fazendo essas abordagens,
Eu tenho certeza absoluta que muitos nas igrejas de Cristo, muitos líderes, muitos evangelistas, inclusive, não têm essa profundidade nesse entendimento. Por isso começam aí a querer dar um jeitinho, a querer facilitar a vida da pessoa para não magoar. Seja fiel à palavra. Seja fiel à palavra. Se a pessoa tiver realmente bem intencionada, se ela realmente estiver ali comprometida a seguir a Jesus, ela vai se sujeitar ao batismo dentro do contexto que nós entendemos ser o batismo instituído por Jesus, sem o menor problema. Então, seja firme. Seja firme. Nós temos que corrigir e não compactuar com o erro. Bem, eu vou encerrando. Vamos fazendo uma terceira parte, se preciso for também uma quarta parte, mas eu creio que não há nenhuma dúvida, não há nenhum ponto conflitante. Então, a pessoa quer entrar na Igreja de Cristo, não precisa nem pegar a ficha da pessoa, não precisa nem pegar o histórico da pessoa. A não ser que ela tenha vindo de uma outra Igreja de Cristo. Igreja de Cristo em São João del Rei, eu me mudo para Belo Horizonte, quero congregar lá na igreja em Alípio de Melo, vou precisar ser batizado novamente? Claro, é evidente que não, nós temos que nos conhecer. Aliás, mais um ponto que eu friso, por isso que é importante essa aproximação entre as congregações e principalmente entre as áreas de ensino, o que não tem acontecido aqui no estado de Minas Gerais. Nós temos que ter cuidado para não nos afastarmos, inclusive doutrinariamente. Essa história de que todas as igrejas de Cristo têm só a Bíblia, o Novo Testamento, que nós estamos alinhados, isso precisa ser analisado com cuidado. Se nós não nos aproximarmos, aliás, temos visto aí alguns estranhamentos. Então nós temos que ter muito cuidado, as lideranças precisam se aproximar. Somos membros do Reino dos Céus e temos que estar próximos aí, principalmente nesse aspecto doutrinário. Temos que estar sempre trocando figurinhas. Mas essa questão, eu creio que hoje, com essa segunda apresentação, a parte 2, foi totalmente solucionada. Se alguém ainda tem alguma dúvida, se alguém, mas a consciência daquela pessoa, isso é balela, isso é jeitinho, né? Nós não podemos dar jeitinho na palavra de Deus. Então, vamos finalizar com uma oração e mais uma vez aqui me coloco à disposição. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser participar, acrescentar algo a essa discussão, fique à vontade, né? Nós estamos aí querendo, inclusive, que você participe, que você dê a sua opinião, que você dê a sua contribuição. O evangelista Jaime Marques, da Igreja de Cristo em Belo Horizonte, Alípio de Melo, continuo afirmando, não vejo nenhum problema nessa discussão e a pessoa deve sim ser batizada novamente. Então, fico no aguardo, caso queira fazer dar uma réplica, né? Nós estamos aí na escuta e vamos debater sim esta e outras questões. Nós estamos abertos ao debate. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer pela Tua palavra. Essa palavra é poderosa, essa palavra é perfeita. Nos ajuda para que nós possamos ser fiéis a essa doutrina, nós possamos ali de fato ensinar o que está escrito, sem nos afastarmos da palavra verdadeira. Essa palavra que foi ensinada por Jesus e que vai ser cobrada de todos nós. Essa é a única autoridade doutrinária para nós. Nos ajuda para que nós possamos permanecer firmes nessa palavra. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Muito obrigado pela atenção. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus.